Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, bom dia para todo mundo. Obrigado por você que já está online. Chama a sua esposa, chama o esposo, chama os filhos para o que você está fazendo. Abra a sua Bíblia, traga a Bíblia, abra a Bíblia, vamos juntos fazer uma reflexão bíblica, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus aqueles nossos pedidos. Muito importante que nós continuemos orando, buscando a presença de Deus, a orientação, a direção e a sua vontade para tudo que ainda temos para fazer durante os dias que nos restam. Temos ainda um mês pela frente, estamos aguardando algumas orientações. Gostaríamos muito de já estarmos retornando ao templo, mas estamos obedientes às decisões municipais, ainda que a decisão estadual seja diferente. Nós estamos aguardando as orientações municipais e cremos que em breve retornaremos. Estamos nos preparando para isso. Prepare o seu coração. E é bem verdade que o nosso retorno não será um retorno como antes, como nós tínhamos as reuniões antes, não é? Temos que ainda manter os protocolos, e as pessoas de risco, aqueles que estão no grupo de risco, ainda vão levar um tempo para retornar, não é? As crianças também não poderão. Então, nós estamos pensando como vamos fazer. Enquanto isso, nós vamos nos encontrando por aqui, por estas plataformas, né? Agora, por exemplo, estamos no YouTube e também no Facebook. Então, você pode, enquanto estamos fazendo esta introdução, você pode ir convidando as pessoas pelo WhatsApp e pelas redes sociais para que elas tomem conhecimento daquilo que nós estamos realizando, principalmente para que participem conosco, não é? Não é assistir, eu já tenho dito isso em outras lives, não é assistir, é participar. Vai ser bom quando todas as pessoas tiverem essa consciência de estarmos participando do culto, o que estamos realizando aos domingos de manhã, domingo à noite e às quintas-feiras às 19h30 ou às 19h, né? São cultos onde nós estamos adorando, estamos buscando a presença de Deus, entregando a Deus os nossos motivos de oração, os nossos pedidos. Nós estamos fazendo isso juntos e na certeza de que os ouvidos de Deus estão atentos àquilo que estamos pedindo e falando com Ele. Eu estou certo de que Deus tem nos respondido. Eu tenho visto Deus respondendo a algumas das nossas orações e eu creio que Ele vai continuar atendendo por causa da sua graça, bondade, amor e misericórdia. Ele vai continuar ouvindo as suas orações, as nossas orações, nós que temos orado pela salvação da humanidade, né? Não só do povo brasileiro, mas a salvação da humanidade. Temos orado para que o Espírito Santo de Deus opere poderosamente, salvando, libertando as pessoas, quebrando as suas correntes, cortando as suas amarras. São milhares de pessoas que estão aprisionadas, estão sendo manipuladas pelas mãos de Satanás, né? Pessoas, empresas, meios de comunicação, são agentes, são instrumentos nas mãos do diabo. Deus gostaria muito de usá-los a seu favor e, sobretudo, para a salvação das pessoas. Mas nós sabemos que temos uma guerra, uma batalha espiritual muito grande sendo travada. Por isso,
é que temos dito que os dias não serão melhores, os dias não serão mais fáceis, porque estamos vivendo exatamente muito próximos da volta do Senhor Jesus. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vamos continuar cantando o hino, não é? Vencendo, vem Jesus. É isso mesmo, é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que cremos, nisso que cremos, porque estamos vendo que o mundo não está melhor, o mundo está pior, o mundo está piorando. Eu preguei isso ano passado, você está lembrado? Está lembrada? Eu preguei sobre isso, falei, olha, o mundo não está melhor, o mundo está pior, e é por esta razão que nós acreditamos, cada vez mais, que Jesus está às portas. Acredite nisso, meu irmão. Por isso, aproxime-se de Deus. Melhore o seu relacionamento com Deus. Não é? Busque a presença de Deus. Leia a palavra. Ore mais. Cante. Louve. Busque a sua purificação, a santificação. Porque sem essa, nós não veremos a Deus. Então, santifique-se, purifique-se e vamos todos juntos continuar fazendo a obra, porque a nossa missão ainda não concluiu, seja presencial, seja online, nós temos uma missão muito grande. A responsabilidade da igreja é muito grande. A sua, minha, nossa é muito grande, por isso nós não podemos parar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e que o Senhor atenda as nossas orações e nos fale profundamente. Pegou a Bíblia? Meu irmão, minha irmã, pegaram a Bíblia? Jovens, juniores, adolescentes, terceira idade, equipe de adoração, recepção. Espero que vocês estejam aí online, espero que estejam atentos, que peguem a Bíblia, para que nós comecemos fazendo a leitura da palavra de Deus, exatamente no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra agora. Quero ler com você um texto do Salmo de número 34. Salmo de número 34. Abre a sua Bíblia. Compartilhe esse texto. Eu quero ler com você 2 versículos apenas para a nossa meditação e iniciando a live deste domingo, 7 de junho de 2020. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Preste bem atenção no que o salmista está dizendo. Tá bom? Olha só. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Recebeu essa palavra profética para a sua vida? Recebeu essa palavra profética para o seu casamento? Para a sua família? Provem e vejam que o Senhor é bom. Tem que provar. Tem que provar. Não adianta ouvir. Eu ouvi que Deus é bom. Eu soube que Deus é bom. Já li que Deus é bom. Não. Prova. Provem e vejam. É provar e prestar atenção no que vai acontecer. É assim que funciona. Que o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Ele? Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Te agradecemos pelo privilégio
de começarmos desde cedo o dia falando e ouvindo a tua voz. Te agradecemos, ó Pai, pela vida. O Senhor nos contemplou com a vida, mais um dia de vida, e por isso te agradecemos. Te agradecemos pelo ar que estamos respirando. Te agradecemos pela água potável que bebemos. Te agradecemos pela energia elétrica que mantém os nossos equipamentos funcionando, trazendo-nos conforto dentro de casa. Te agradecemos, ó Pai, a liberdade que temos. Te agradecemos, ó Pai, o privilégio de termos a Tua palavra, meditarmos nela e tirarmos dela o alimento para as nossas almas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por mais uma semana que vivemos, que passamos. Mais uma semana de atividades, mais uma semana de esperança, mais uma semana, Senhor, aguardando nas Tuas promessas, confiando que o Senhor, que cumpriu, que prometeu, vai cumprir, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor não é como os seres humanos, como os homens, que prometem, mas nem sempre podem cumprir. O Senhor prometeu e o Senhor cumprirá, assim como cremos. E o Senhor prometeu a salvação e cumpriu, mandando o Salvador Jesus Cristo. O Senhor também prometeu um dia nos receber para vivermos eternamente, sem medo, sem angústia, sem doenças, sem preocupações, sem dores, sem lágrimas. Por isso é que cremos na Tua palavra e a desejamos, porque reconhecemos que o que o Senhor tem para nós é melhor. Por isso pedimos, Pai, abençoa-nos, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que pode agora estar online, que está reunido nesse projeto de adorar e bendizer o Teu nome pela internet. Abençoa, Senhor, o filhinho, a filhinha, o menino, a menina, o junior, o adolescente, os jovens. Toma, Senhor, os anciãos em Tuas mãos, os irmãos da melhor idade. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja, o Teu povo que está reunido em Teu nome, numa só fé, numa só palavra, num só espírito, uma só visão, quer por este meio ou por outro meio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Receba, Pai, o culto que estamos Te oferecendo agora. É para a honra e glória do Teu nome. Recebe, ó aí, ó Deus, no trono, aonde o Senhor está assentado, as nossas petições, os nossos rogos. Recebe os nossos pedidos. E se o Senhor puder, se o Senhor quiser, atende-nos, porque estamos batendo as Tuas portas, pedindo socorro, e cremos que o Senhor nos ama de tal maneira que há de responder, continuar respondendo as nossas orações. Por isso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós oramos Te pedindo estas coisas, rogando também que esta live alcance os mais diversos corações e que todos sejam, neste domingo de manhã, tremendamente abençoados. Cura, toca, Senhor, esse coração, toca, Senhor, esse corpo que precisa de cura. Faz um milagre, porque Jeová Rafa é o Teu nome, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Salva, não só cura, mas salva também a alma. Liberta, Senhor, e manifesta a Tua glória, porque o Teu nome é poderoso e nós cremos no Teu poder. Por isso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fazemos esta oração pela fé, em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Que bom. Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, né, irmão? Estou feliz, apesar das circunstâncias são grandes, mas estou muito feliz em podermos nos reunir, né? Podermos estar juntos. Olha, quero dar um bom dia especial para a irmã Hélia, quero dar um bom dia especial para o meu pastor querido do coração, pastor Marcelo Santos, quero dar um abraço especial também ao Jorge Acácio, Kit Fera, vocês não conhecem o Kit Fera, o nome dele é Jorge Acácio, irmã Deise Farias, quero também, o irmão Antônio Aparecido está agora com a gente aqui, olha, de Oliveira, bom dia, mais alguém aqui, Oficina do Amor aqui, olha, está aqui a Oficina do Amor presente, Saulo, Márcia, né, e o Bernardo, estão juntos aqui, olha, legal, Elicena Cardoso, que bom, Luciana, PIB de Figueiras, estamos orando, hein, por aquele pedido que você nos solicitou, tá bom? Estamos orando, tá bom, Luciana? Deus abençoe. Dulcinete Santos, Sueli Castro, Marisete Sena, Lau Menezes, Laodiceia da PIB de Figueira, até um povo abençoado, família do coração aí, PIB de Figueira de novo com a gente, né? Andréia Mesquita, Wagner Manzini, para todos vocês aí, olha, família Wagner Manzini, que bom, hein? Que legal. Tatiana, Jurani. Giovana tá pedindo, manda um. Cadê a Giovana? Eu não cheguei na Giovana. Calma lá, Giovana. Sandra Regina, Marisete, deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Catarina Alves, opa, que legal. Irmã Catarina Alves, Aldair Braz, muito bom. Vovô Heraldo Alves Mendes, que bom, hein? Que legal. Alair de Souza, Marli Menezes, deixa eu ver quem mais. Vânia Ramos, Luiz Antônio Gomes, muito bom. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Evandro Souza, Jerusa, deixa eu ver aqui, Jerusa Leiber, é isso? Isso, passei aqui pela irmã Jerusa. Maneide de Souza, Moisés Correia, Cláudia, Santa Bárbara, César Gomes. Isso, muito bom. Giovana, aí, chegou, viu, minha filha? Um beijo para você, minha filha. Para Ramonzinho, meu neto querido. E Deus dê a vocês um domingo muito especial. Desejo a todos vocês também, queridos irmãos e irmãs, um domingo maravilhoso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus continue abençoando a sua vida, renovando as suas forças, dando muita saúde para você, né? Dando muita paciência para você, dando coragem para você, meu irmão. Porque esse tempo parece aos olhos humanos que ele está chegando ao fim ou que ele vai chegar ao fim, mas todos os dias nós temos uma notícia que entristece o nosso coração, uma notícia que não é legal, né? Mas nós vamos manter a nossa fé na palavra, vamos manter a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não desanime, tá certo? Cuide-se, continue cuidando da sua saúde, continue se prevenindo, porque nós queremos mesmo vencer essa guerra, mas só vamos vencê-la se fizermos a nossa parte. Eu quero falar também às famílias, quero dar um abraço a todas as famílias, todos os irmãos e irmãs, né? Queridos irmãos e irmãs que estão participando desse culto, pelo Facebook também. Eu sei que são vários irmãos que estão lá no Facebook participando do culto desta manhã. Eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos e irmãs que estão participando do culto através do Facebook. Lá são aproximadamente 40 pessoas que estão participando do culto, e também aqui no YouTube um pouco mais de 30 e poucas pessoas, né? São todos queridos e queridas do Senhor. Eu desejo a todos vocês as bênçãos do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Temos pessoas não só no Brasil, também participando do culto desta manhã. Temos pessoas em outros países, temos pessoas em outros estados, temos pessoas em outras cidades que participam do culto conosco. Por isso eu quero mandar um abraço bem forte, um beijo para todos vocês e agradecer a presença de vocês, o prestígio que vocês estão dando ao culto da Igreja Batista em Correias. Obrigado pelo carinho que vocês têm manifestado ao pastor Carnavalho. Eu quero também aproveitar para agradecer os parabéns que recebi de bastante pessoas, de muita gente, no dia 5 de junho, quando completei 27 anos de ministério à frente da Igreja Batista em Correias. Muito obrigado a todos os irmãos, eu me sinto honrado, é um privilégio para mim estarmos juntos nesses 27 anos de grandes desafios, de grandes lutas, né? Mas também e sobretudo de grandes vitórias. Eu agradeço a todas as diretorias que passaram, né, pela nossa igreja, me ajudando, colaborando, a diretoria deste ano, o irmão Samuel Correia, o irmão Rodrigo, o irmão Marco, Felipe, as secretárias, a irmã Miriam, a irmã Elisane, enfim, todos os irmãos, líderes de todas as áreas, recepção, casais, professores de escola bíblica dominical, terceira idade, não é? Os irmãos da equipe de oração, os intercessores de oração. Então, eu sou muito grato a Deus por participar desse time, fazer parte desse time que trabalha para o reino, que se esforça para ganhar algumas almas para Jesus, para evangelizar algumas pessoas, para levar a libertação em nome de Jesus àqueles que estão aprisionados, àqueles que estão em cativeiro e que precisam ser libertos pelo poder da pregação, poder da palavra, poder do nome de Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, e parabéns para vocês também, porque é lógico que eu sempre divido um pedaço do bolo, né? Como eu coloquei lá no Face, eu divido aquele bolo que ganhei de Lucília, aquele presente da noite, um bolo de chocolate. A Lucília providenciou e mandou para mim um bolo para que eu não ficasse aqui em Raposo, onde eu estou, sem comemorar o aniversário dos 27 anos. Então, muito obrigado, Lucília, minha filha, obrigado a todos que me escreveram, que mandaram áudio. Giovana mandou um áudio muito bonito, não estava passando muito bem, mas mandou um áudio me parabenizando juntamente com o Ramonzinho. Eu fiquei muito feliz com todas as mensagens que recebi, me emocionei, porque eu vi muita sinceridade ali da parte de muitos irmãos. Então, muito obrigado mesmo a todos os irmãos que me escreveram e me mandaram um feliz aniversário. E que Deus continue nos abençoando. Temos uma longa estrada, né? Temos uma estrada ainda para prosseguirmos. Eu não posso prosseguir sozinho. As lutas serão muito maiores, os desafios serão muito maiores. E eu quero dizer que eu conto com vocês. Eu conto com as orações de vocês. Conto com a ajuda de vocês. Conto com a disponibilidade, é lógico que no tempo certo, de todos os irmãos, de todas as irmãs, né? Para que nós que precisamos acelerar o projeto de evangelização, precisamos acelerar o projeto missionário, porque mais do que nunca estamos vendo o que o Senhor exige da sua igreja, pede à sua igreja que ela corra, né, na pregação do evangelho, na evangelização. Nós temos agora uma responsabilidade muito maior. Primeiro, porque os dias estão passando com uma velocidade incrível. Segundo, porque os sinais da vinda de Jesus mais se mostram cada vez. E terceiro, porque centenas, milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus. E a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é minha, é sua. E nós não podemos perder tempo. Precisamos voltar. E voltar com fôlego, voltar
como diz um pastor querido meu, um grande amigo, pastor Heraldo, diz assim, tem que ter café no bule. E nós precisamos voltar com café no bule para podermos continuar fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra que Ele colocou nas nossas mãos como igreja para fazermos. E de pregar o Evangelho a toda criatura, tá? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas, fazendo discípulos. E é o que nós vamos continuar fazendo até que o Senhor interrompa esse tempo e os nossos ouvidos comecem a ouvir o som das trombetas. Não é? Isso não vai demorar, meu irmão, não vai demorar, minha irmã. E se nós não virmos agora, né, nós ressuscitaremos e seremos levados como igreja no grande arrebatamento. Então nos encontraremos com Jesus. Amém? Que bom. Eu quero lembrar que temos alguns irmãos que estão aniversariando neste mês de junho. Antes da mensagem desta manhã, eu quero dar os parabéns a todos os irmãos. Eu vou repetir até aqueles que começaram no dia 2, tá bom? Olha, Rodrigo Ribeiro, a irmã Eliane Martins, irmã Miriam, Cristi, o Antônio Jorge Maivorme, pastor Edson Cardoso, e agora no dia 9, terça-feira, a Stephanie Cardoso. No dia 10, a irmã Sueli Leite Alves Cardoso. E no dia 15, o irmão Marcos Paulo Oliveira Schneider, embaixador do rei. Uma vez embaixador? Não ouvi, vou repetir. Uma vez embaixador? Sempre embaixador. Amém. Parabéns, então, a esses queridos irmãos. E no dia 16, eu vou parar aqui no dia 16 com a aniversariante do dia, que é a irmã Neuzi França Rubini. Então, nós temos aí estes irmãos completando mais um ano de vida. E que a nossa oração é que estes irmãos que já completaram e os que estão completando sejam tremendamente abençoados. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, renovando as suas forças, né? E ajudando você a prosseguir nesses dias tão difíceis, mas sobretudo de grandes promessas se cumprindo nas nossas vidas. Parabéns a todos os irmãos, a todas as irmãs, que o Senhor continue nos abençoando. Tem mais gente conosco? Tem o Igor. Bom dia, Igor. Que bom. Tem aqui a irmã Cida Magalhães, também está com a gente. Que bom que vocês estão. Eu sei, lá do outro lado tem a irmã Iralice com a Larissa, não é isso? Eu creio que lá no Face nós temos alguns irmãos. Deixa eu ir lá no Face para ver quem está com a gente. Tem alguns irmãos no Face e eu quero também, mais uma vez, abraçar esses irmãos. Quem são? Você tem a lista aí de quem está no Face? Helder Barros, também. Jaque, irmã Malu, Vitor, quem mais? A Lu. Engraçado, daqui eu não estou vendo quem está, não sei porquê. Então, louve também. E o César, cadê o César? Eu quero ver o César. Manda um beijão para o César. Irmão Igor, irmã, esposa do irmão Ivo, aliás, né? Esposa do irmão Ivo, a Annelise, dá um abraço na irmã Annelise, esses irmãos queridos. Quem mais? Tem mais alguém? A Rosane Ferreira. Rosane, bom dia, Rosane. A Deise Faria. Deise, já falei, está lá no YouTube também. E a irmã Maria Rita. Irmã Maria Rita Barros. Ivone Raimundo. Dá um abraço aí do irmão Carlos, hein? Gostei do áudio que ele me mandou no dia do aniversário. Dá um abração nele aí. Ivone Raimundo. Irmã Ivone. Sônia Vidal. Sônia Vidal. Marcelo. Está mandando um bom dia. Muito obrigado para você também, Marcelo, para toda a família. Jordi. Irmã Jordi Paulo. Essa turma toda boa, hein? Rosemary Lucas. Irmã Rosemary, estamos orando por sua mãe, irmã. Carla Cristina Schneider. Carla Schneider. Tem bolo aí nessa casa essa semana, hein? Saulo Mendes. Saulo, já falei, já mandei um abraço para a família toda. Flávia Pereira dos Santos. Flávia, que bom, Flávia, que você está online. Espero que todos vocês tenham um excelente domingo. Cláudia Avena. Cláudia Avena, beijo nas meninas.
Não esquece de mandar um beijo especial para a Manuela. Eu não sei se já entraram aí, a Raquel já entrou com o Enzo? Não. Ainda não entrou, a Raquel ainda não entrou com o Enzo, não é possível. Raquel, quero mandar, não ia não, eu vou mandar um beijo para o Enzo. Né? O Enzo está sempre presente aí nas lives. Né? Então, dá um abraço para ele quando você estiver online. Dá um abraço aí para o Enzo. Dá um abraço aí para os meninos. Quero deixar um abraço para os meninos e para as meninas, tá bom? Vamos fazer uma reflexão agora, para que a nossa live não fique muito longa, né? Eu gostaria muito de ler com você um texto da Palavra de Deus que preparei para a nossa reflexão nesta manhã de domingo. Queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Judas, na carta, Epístola de Judas. Abra lá o texto de Judas. Lá no finalzinho da Bíblia, você ainda deve lembrar, né? Eu espero que sim. Lá no finalzinho, texto de Judas. Queria que você abrisse lá. Vamos ler o texto de Judas. Tá certo? Achou? Judas, perto da terceira carta, depois da terceira carta do apóstolo João. Tá bom? Judas é uma epístola pequena que fica entre João e o Apocalipse, para ficar fácil de você achar aí, tá bom? Então, o texto é esse. São dois textos que eu quero ler com você. O primeiro texto é esse de Judas. Quero ler do versículo 3 ao versículo 5 com você. E depois nós vamos ler Atos. Já coloca a fitinha, lembra dessa fitinha aqui, ó? Coloca essa fitinha no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Porque nós vamos ler do 17 ao 25, tá bem? Então, primeiro Judas, diz assim a palavra de Deus, do versículo 3 em diante. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Olha que texto. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Gostei muito desse trecho aqui que diz: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Poderosa, né, essa palavra? Agora, vamos lá para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha que texto lindo é esse também que nós vamos ler agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler com você alguns versículos, que é do versículo 17. 17. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Abriu? Leu? Achou, aliás? Vamos ler agora? Olha só. Diz assim: ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens
que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Presta atenção, do qual Judas se desviou. Olha, nós estamos aqui encontrando um Judas. Este aqui é um Judas. E lá aonde nós lemos na epístola, é outro Judas, mas eu vou explicar daqui a pouco quem é esse Judas e quem é aquele Judas. Então, olha, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai, ministra-nos agora a palavra, não nos deixe confuso, não permita que a nossa mente divague e ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes no trono do Senhor, na palavra do Senhor, de forma que esta reflexão seja um alimento poderoso para as nossas almas nesta manhã de domingo, manhã que nos lembra a ressurreição de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos as igrejas representadas nesta live, as famílias presentes, os irmãos, as irmãs, meninos, meninas, todos os que estão ligados, estão online, estão prestando atenção, e todos estejam agora reservando esse momento para um relacionamento contigo, para interagirmos com o trono e termos uma manhã maravilhosa na presença do Senhor, guardados, protegidos e alimentados. Muito obrigado, Pai, pela palavra, muito obrigado pela liberdade que temos de podermos usá-la e anunciá-la para o mundo inteiro, através das redes sociais, através da internet. Que estes canais continuem sendo usados para o louvor da Tua glória, que eles sejam bem usados para que a volta de Jesus seja abreviada. Visita agora cada pessoa, cada família, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desanimados da guerra, da batalha, aqueles que estão desencorajados até mesmo de voltarem. Senhor, manifesta a Tua glória, opera poderosamente, porque nós precisamos do Teu socorro. E sabemos que o Senhor, que já tem nos socorrido, vai continuar nos socorrendo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém? Então, queridos irmãos, esse texto lá da epístola de Judas, Judas era irmão de Jesus. Aquele Judas lá da epístola antes do livro de Apocalipse que nós lemos, era irmão de Jesus. Foi ele quem escreveu aquela carta. Uma carta de exortação, né? E ela é muito importante, ela é muito interessante porque ele está exortando os irmãos, ele está falando com os irmãos. Ele está dizendo assim, senti, né? Ele foi tocado, foi inspirado por Deus, creio eu assim, senti que era necessário corresponder-me com vocês, fazer um contato com vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Para exortá-los a lutar pela fé. A lutar pela fé. Grifa isso aí na sua palavra. Pega um lápis, pega uma canetinha. Não força muito não para não rasgar o papel, porque o papel bíblico, o papel da Bíblia é um papel bem fino, né? Então, mas faz ali um grifo. Coloca ali, lutar pela fé. Sentir a importância de me corresponder, de escrever, de mandar uma notícia, mas
de dizer para vocês da importância de vocês lutarem pela fé que vocês receberam, né? Então, foi assim que Judas falou sobre a sua fé. Esta era uma palavra usada para descrever um general dando ordens a um exército. A igreja a batalhar. Então, Judas escreveu exortando a igreja a batalhar pela fé evangélica. Não é? Pastor, existe uma outra fé? Bom, existem vários tipos de fé. Não é? Tem até um filme que eu não sei se você já viu, que fé demais também cheira mal, né? Você já viu esse filme? Então tem vários tipos de fé, não é? Eu faço questão de frisar a fé evangélica, porque a fé evangélica é a fé salvadora, é a fé transformadora, é a fé que muda a mente e o coração das pessoas. Nenhuma outra fé é capaz de fazer isso, né? Isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Então, é a fé evangélica. Está lá no versículo 3 dessa epístola, que é muito pequenininha, né? Era um tempo perigoso. Eles estavam vivendo, aqueles irmãos, aquela igreja, estava vivendo um tempo muito perigoso, onde apareceram, onde surgiram falsos mestres. E aqueles falsos mestres estavam sorrateiramente entrando dentro das igrejas para ensinar heresias. Eles se infiltravam, né? Eles se misturavam entre os crentes sinceros, os crentes fiéis, os crentes genuínos, os crentes fervorosos, e aos poucos eles iam disseminando heresias e provocando a dúvida na mente das pessoas. Nós continuamos vivendo estes dias. Os dias são difíceis, né? E nestes 70 dias que nós estamos no isolamento social, no distanciamento social, né? É possível que isso esteja acontecendo também pelas redes sociais, também pelos canais online, né? É muito possível que alguns estejam aproveitando esse momento para disseminarem heresias, ensinando bobagens, mentiras, confundindo a mente do povo. Essa é uma artimanha diabólica. Quem tem interesse em fazer isso é o diabo, né? Porque ele está percebendo que Jesus está voltando. E logo que ele sabe que as profecias vão se cumprir, ele utilizar entendendo a palavra de Deus, ele rejeite o evangelho, né? Quando as pessoas começam a ver cristãos a darem maus testemunhos, pastores a darem maus testemunhos, vendendo o evangelho, vendendo a palavra de Deus e até vendendo Deus, né? Porque tem gente que vende milagres, né? E então o mundo espiritual do mal se apropria disso e usa contra o evangelho, contra a igreja. A igreja precisa estar muito atenta, ela precisa ser vigilante e estudar a palavra de Deus. O cristão que não tem conhecimento da palavra de Deus se deixa levar. É vento que sopra sobre ele e ele é levado por todo tipo de doutrina. É por isso que você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Ter um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras para conferir tudo que está sendo pregado hoje. Porque tem muita gente dizendo, né, eu tenho participado, eu tenho assistido muitas lives, programas de televisão, pastores pregando, pastoras pregando, profetas, eu tenho recebido palavras de profetas. Tome muito cuidado com o que você está vendo. Tome muito cuidado com o que você está lendo. Tome muito cuidado com quem você está conversando. Lembre-se de que
Judas estava estimulando a igreja, estava dizendo à igreja, estava trabalhando numa relação importante de correspondência com a igreja para dizer que ela precisava ser cuidadosa, lutar pela fé. Lute pela fé e não deixe ninguém tirar, roubar, minar a sua fé, meu irmão e minha irmã. Tá certo? Não permita que qualquer pessoa interfira na sua fé. Era um tempo perigoso. E é um tempo perigoso. Os dias estão mais perigosos. O mundo está mais perigoso. As pessoas estão mais perigosas. Então, é preciso tomar muito cuidado. Para isso, é preciso ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Você já ouviu essa palavra meditação? Eu já ouvi muitas vezes. Recentemente eu vi uma reportagem na televisão, agora mesmo nessa semana, mostrando uma das praias que no Rio de Janeiro ainda não foram liberadas, né? As praias não foram liberadas, mas tem sempre alguém que desobedece, né? E acaba fazendo aquilo que não pode, que não deve. Eu vi numa reportagem uma praia lá no Rio de Janeiro liberada e eu vi uma pessoa sentada lá no chão, na areia da praia, fazendo uma meditação. Interessante, né? Porque a palavra de Deus também nos inspira a meditarmos nela. Então, mas há uma diferença, né? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que falam e ensinam sobre meditação. Porque existe uma meditação que trabalha na limpeza da mente, na desocupação da mente. E olha, o que tem de gente com a mente desocupada é um problema. E a mente desocupada fica liberada para as ações do mundo espiritual do mal. Quando você libera a mente, você tem que trazer para dentro dela algo maior e melhor do que você tirou, para que você permaneça firme, forte e, sobretudo, com a sua fé sustentada. O tempo era perigoso, os tempos são perigosos. Judas, que antes cria em Jesus. Você pega o texto de Marcos, deixa eu ler com você, vamos lá para Marcos? Eu queria ler com você o texto de Marcos, esse texto de Marcos é muito interessante. Marcos, olha só como é que a gente aprende que Lucas era esse, né? Marcos, capítulo 6, abre lá em texto do capítulo 6, o versículo é o 3. Marcos 6, 3, que diz assim, olha só a palavra. Não é este, olha o que Judas está falando, né? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por conta de Jesus, por conta dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Você está estranhando que algumas pessoas lá dentro da sua casa contestem você? Que algumas pessoas lá dentro da sua casa recriminem você, critiquem você? Não estranha não, porque esse Judas era irmão de Jesus e ele não acreditava em Jesus, ele não estava certo de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, a promessa messiânica, né? Então, queridos irmãos, esse Judas teve uma experiência depois da ressurreição de Jesus, né? E depois que ele teve essa experiência, sabe onde ele estava? Ele estava com os 120 que receberam o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 1,14. Olha só, antes um crítico, antes um debochado, antes alguém que não estava afinado, mas agora um cristão, um convertido, alguém que passou pela mudança, que passou por uma restauração, alguém convertido.
Alguém que teve uma experiência profunda com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então, são dois Judas. Né? São dois Judas. O Judas que estava acostumado a andar com os outros discípulos e viu muitas coisas acontecendo, mas ainda não tinha tido uma transformação sincera no seu coração. Depois que ele viu o que aconteceu com Jesus, depois que ele viu a ressurreição de Jesus, então a sua fé tornou-se inabalável. E agora ele escreve aos cristãos dizendo: lutem pela fé que vocês possuem e não deixem nada e ninguém roubar-lhes esta fé. Amém? Então, queridos irmãos, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer para manter firme a sua fé em tempo de guerra? Porque nós estamos em tempo de guerra. Não é só um combate de saúde que nós estamos vivendo, não. Não estamos só combatendo o vírus mortal. Não. Estamos combatendo o pecado. Estamos combatendo Satanás e todos os seus demônios e todos os seus exércitos. Ele tem exércitos trabalhando a seu favor. Como eu disse lá atrás, usando a mídia, usando a televisão, as empresas de comunicação, usando os jornais, usando as revistas. Satanás está usando todo o mecanismo que ele tem, toda a tecnologia disponível, também para impedir a salvação do homem, para impedir que os homens creiam pela fé na pessoa de Jesus. Então, o que é que nós podemos fazer? O que você pode fazer nesse tempo de guerra para manter-se firme? Primeiro, relembre, volte à palavra de Deus. Volte à palavra de Deus. Eu repito, nós não precisamos de uma reforma, outra reforma. De vez em quando eu ouço alguém dizer isso. A gente precisa de uma nova reforma, não precisa de reforma nenhuma. Nós já temos uma boa reforma no século XVI, essa foi uma excelente reforma. Nós precisamos voltar à Bíblia. Então, relembre a palavra de Deus. Olha os versículos 17 e 19 do texto. Você ainda está com a Bíblia aberta? Então veja comigo, analise comigo. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, preste atenção nisso, marca isso aí na sua Bíblia: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então, no que é que você é diferente destas pessoas? Na palavra, no conhecimento da palavra, no estudo da palavra e no Espírito Santo de Deus. Fica muito claro que aqueles que tiveram encontro pessoal com Jesus e passando pelo novo nascimento, foram selados com o selo do Espírito Santo, né? Que é o quê? O que é o Espírito Santo de Deus? É o selo de quê? De propriedade exclusiva de Deus. Portanto, você não pertence ao diabo, você não pertence às pessoas, você não é propriedade de ninguém, você é propriedade de Deus. Lembre-se disso. Você é propriedade de Deus. Né? Então, Judas, agora o novo Judas, e era bom que você pudesse dizer assim, o novo João, a nova Maria, o novo Pedro, o novo Paulo, a nova Rita, né? Porque teve uma experiência com o Senhor Jesus, vai fazer o quê? Vai continuar relembrando, vai relembrar a palavra de Deus que chegou ao seu coração. Então, relembre quem deu a palavra, versículo 17. Quem foi que ensinou a palavra para aqueles irmãos? Quem foi? Diz o texto bíblico que o Judas está dizendo assim: meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas
pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu fico muito triste e lamento muito quando eu vejo as pessoas jogando no lixo todo o ensinamento que receberam. Todo o ensinamento que receberam. Eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas se esqueceram de quem as levou ao conhecimento da palavra, de quem ministrou a palavra de Deus a elas, quem as discipulou. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Isso tem acontecido muito, né, no nosso meio. Muitas pessoas se esquecem fácil de como começaram o Evangelho, do dia que foram transformadas pelo poder da palavra, daquela mensagem, da oração de libertação, do discipulado, né, do professor da escola bíblica dominical. Eu ainda me lembro da minha professora de escola bíblica dominical quando eu tinha 7 anos de idade. Irmã Nair Moreira foi a minha primeira professora. Eu ainda me lembro da irmã Terezinha Francione de Abreu, foi minha professora de escola bíblica dominical. Eu me lembro de muitos irmãos. Lúcio Dimas foi meu professor de escola bíblica dominical, quando eu era adolescente. E outros. Eu me lembro dos meus pastores. Meu primeiro pastor, quando eu tinha 1 ano de idade, pastor Nilson de Márzio, chegava a Petrópolis para começar o trabalho na primeira igreja. E eu estava completando 1 ano de idade. E foi ele, o pastor, que fez o meu aniversário. Eu não me lembro desse aniversário, é claro, né? Eu me lembro da história que a minha mãe me contava, né? E as fotos. Então, mas eu me lembro dos 17 anos, período que ele foi meu pastor. Me lembro do pastor Haroldo Renfron, pastor Vanderlei, pastor Joaquim de Paula Rosa. O meu último pastor, aliás, meu penúltimo pastor foi pastor Heraldo Coelho Bernardo. Foi o pastor Heraldo quem me indicou, quem me enviou ao seminário para fazer o curso de teologia, me ajudou. Sua família querida nos deu todo o apoio durante os 4 anos de seminário. O pastor Heraldo esteve presente com a sua família, né? A seguir o pastor Heraldo, o pastor Celso Ribeiro, o período final, já terminando o seminário e deixando também a igreja, o pastor Celso também foi meu pastor. Então eu me lembro das pessoas que me ensinaram, me lembro do meu líder de adolescente, pastor Newton de Souza, né? Me lembro do pastor Newton de Souza, e, enfim, dos colegas, dos irmãos, dos jovens daquela época. Eu me lembro com muita satisfação, eu me lembro com muita alegria. Hoje, minha ovelha, meu amigo Denilson Cardoso, tive o privilégio de batizar no final do ano a sua esposa, irmã Chardelli. Então, a palavra de Deus nos foi ensinada, e é muito bom. Aqui Judas está dizendo isso, vocês precisam se lembrar da palavra que vocês receberam pelos apóstolos. Então, lembrem que quem foi que passou a palavra para você, quem foi que ensinou a palavra de você e até ensina até hoje. As escrituras vieram-nos através dos apóstolos. Os falsos apóstolos queriam se colocar acima dos apóstolos de Jesus Cristo. Chamavam-se a si mesmos de apóstolos e diziam ter novas revelações de Deus. Relembrem o que eles disseram. Está aí o Judas dizendo isso no versículo 18. Relembrem o que eles disseram, né? Os apóstolos já haviam alertado sobre o perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Como é triste, né? A gente perceber que a gente prega, ensina. Daqui a pouco a gente vê as pessoas desertando, apostatando, saindo, se afastando, se esfriando, né? Se distanciando das coisas de Deus. Como é triste. Então, relembre. O que você precisa relembrar, meu irmão? Anota aí, minha irmã. Relembre quem foi que deu a palavra para você. Foi seu pastor? Quem foi? Foi o líder da célula?
Quem foi? Foi o pregador do culto lá na sua casa? Quem foi? Foi um colega de trabalho? Quem foi? Lembra disso. Agradece a Deus por isso. Né? Lembra o que eles disseram. Você precisa relembrar também o que eles disseram. Relembra por que é que eles disseram. Versículo 19. No versículo 19 está escrito assim: são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. Os falsos mestres. Então, quantas vezes o seu professor de escola bíblica dominical, o seu pastor pregando disse isso: toma cuidado com quem que você anda, toma cuidado com o que você vê, toma cuidado com o que você lê, toma cuidado, né? Para que você não se contamine, para que você não se suje, para que você não se desvie. Então esse é o cuidado, né? Esse é o cuidado. Lá no versículo 19, os falsos mestres desejavam dividir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão dos santos. Depois você leia Atos 20 e 30, faz uma reflexão em cima de Atos 20 e 30. Eles não só dividem a igreja, mas as enganam, porque eles não têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o selo de Deus, não é de Deus, não é propriedade exclusiva de Deus. Tem que tomar cuidado. Em segundo lugar, o que você deve fazer, nós podemos fazer para mantermos firmes, manter a nossa fé firmes em tempo de guerra. Edifique a sua vida cristã. Edifique. Versículo 20, olha só. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Olha só, como é que se edifica a fé? Que conselho poderoso o irmão de Jesus agora está dando à igreja, né? O fundamento para a vida cristã, qual é? É a nossa fé santíssima, palavra de Deus. É a palavra de Deus. O poder para edificar a vida cristã está na palavra. A oração no Espírito. Assim, a palavra de Deus e a oração devem andar juntas para a edificação da igreja. Abra lá em Atos 6. Vamos ver o que está escrito em Atos 6, 4. Olha que palavra maravilhosa. Não saia daí de perto, não sai do lugar onde você está comigo estudando agora a palavra de Deus, não. Não deixa ninguém te atrapalhar, não. Não atenda telefone, não atenda a porta. Não deixa ninguém ligar a sua televisão, a não ser que seja para participar com a gente aqui do nosso texto, da nossa reflexão. Atos, capítulo 6, versículo 4. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Está vendo só? Quanto a nós, como é que você quer se alimentar? Não é vendo porcaria. Não é vendo. Né? Tem muita coisa que você pode ver hoje e tem muita coisa que você tem que se afastar de ver. Não pode ver. Para não contaminar a mente. Para não trazer problemas para a mente. Meu irmão, minha irmã, uma palavra para você. Tome cuidado com o que o seu filho está vendo. Tome cuidado com o que a sua filha está vendo. Filmes de terror, filmes pornográficos, filmes eróticos, novelas eróticas. Você não tem ideia dos transtornos emocionais e psicológicos que os seus filhos vão ter. Vigie, marque em cima. Não tenha medo de tomar o celular se for preciso. Não tenha medo de regulamentar o tempo. Não tenha medo de fazer isso. Primeiro porque você precisa saber se é a hora de dar um celular para o seu filho, para a sua filha. Tem que pensar nisso. Tome muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque estas são as armas do mundo espiritual. Né? Estas são as armas que o mundo espiritual está usando, olha, para colocar crianças em situações de vulnerabilidade, em perigo. Para colocar adolescentes em perigo, jovens em perigo, casamentos em perigo. Quantos casamentos estão quebrados, falidos,
desfeitos por causa destas coisas. Quantos empresários já perderam tudo porque se descuidaram? Então, meu irmão, o que é que vai trazer alimento espiritual para a sua vida? Atos capítulo 6, versículo 4. Marca isso lá. Né? É o alimento da palavra, é o jejum, né? É o estudo da palavra, isso que vai trazer crescimento espiritual. Então, edifique a sua vida cristã. Não leia nada que não edifique a sua vida cristã. Tem muitos livros bons e até alguns que não são evangélicos. Mas se eles não te trouxerem edificação, joga fora, põe para lá, guarda, esquece, não usa. Use aquilo que vai trazer edificação para a sua alma. Por quê? Porque nós precisamos nos manter com a mente no céu. Pés na terra, mente no céu. Tem gente que está com pé na terra e mente na terra. Aí a hora que Jesus chamar vai ficar desconsolado, vai ficar apavorado, vai ficar aterrorizado. É Jesus chamando, mas meu pé está na terra, minha mente está na terra, as minhas coisas estão na terra, e aí você não vai saber que é Deus que está chamando você, porque olha, às vezes é melhor que Ele nos chame. Ele nos quer ao lado dele. Não é? Então pense nisso, meu irmão, mais do que qualquer coisa. Terceiro, comprometa-se com a evangelização. Quantos métodos você poderá usar hoje para evangelizar o seu marido, o seu filho, a sua esposa, seus netos, seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus colegas de trabalho, hein? Aqueles amigos que estão no seu Face, mais de 3.000 amigos, e você não sabe nem quem é a metade. Né? Eu tenho 3.000 e poucos amigos lá, mas só 750 me seguem. E só 180, só 200 escreveram para mim. Então, quem é esse outro grupo? Não tira não, escreve para eles, manda uma mensagem bíblica para eles, e você vai fazer um trabalho tremendo de evangelização. Olha os versículos 22 e 23. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha aí. Você recebe essa palavra? Tem que receber. Né? E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Tem gente em dúvida. Pode ser que você que está em casa agora aí esteja em dúvida, porque está vendo tanta coisa acontecendo, né? Então, eu tenho dúvida, não sei o que é isso, não sei se... Está em dúvida, eu não sei qual é a sua dúvida. Então, olha, e tenham compaixão de alguns que estão com dúvida. Salvem outros. Como é que você vai salvar? Conduzindo essa pessoa à palavra, aos pés de Cristo. Arrebatando-os do fogo. Que fogo é esse que Judas está se referindo? Do fogo eterno, da condenação eterna. Por quê? A palavra de Deus diz que aqueles que não recebem Jesus, que não aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, rejeitam a palavra. E quem rejeita a palavra já está condenado ao fogo eterno. A vida eterna, ao fogo eterno, a condenação eterna, e é para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. A vida eterna é para aqueles que aceitaram a palavra de Deus. Então, você rejeita porque duvida, porque não acredita, porque vê o testemunho dos outros e não acredita, então, mas olha, cuidado. Por quê? Porque o evangelho é pessoal. A vida em Cristo é pessoal, a conversão é pessoal. Você não pode fazer uma avaliação geral. É a sua avaliação. Olhe para o seu coração. Veja quem você é, um pecador. Veja como é que você nasceu, como é que você viveu. E aí, então, faça a sua retrospectiva de fé, de vida. Entrega a sua vida a Jesus. Não fica olhando para os outros, não. Fica olhando para os outros, fica olhando para as pessoas, fica olhando para pastores, fica olhando para padres, fica olhando... Não, não faça isso. Olhe para você. Veja quem você é. E entrega a sua vida a Jesus. Recebe Jesus em sua vida. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida.
salvem outros, arrebatando-os do fogo. Então, está aí. Comprometa-se com a evangelização. Compadeça-se dos que estão na dúvida. São pessoas que estão confusas com os falsos ensinos, sendo seduzidas pelo engano. Ensine a palavra para elas. Mostra-lhes as glórias do Evangelho. Salva os que estão no fogo, disse o Judas, né? Assim como os anjos tiraram Ló de Sodoma, devemos tirar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres. Há pessoas que são como tição tirado do fogo, está lá em Zacarias 3:2. Cuidado para não se queimar ao tentar salvar os outros do fogo. Cuidado. Sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Então, queridos, por último, comprometa-se com Jesus Cristo. Como é que você pode vencer? Como é que você pode manter-se firme, manter a sua fé firme nesse tempo de guerra, nesse tempo de batalha espiritual tão forte? Como? Comprometa-se com Jesus Cristo. Veja os versículos 24 e 25. Vamos fazer essa leitura aqui, terminando. E o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém, querido irmão? Amém, querido irmão? Então, comprometa-se com Jesus Cristo, não é? Ele é poderoso. Para que ele é poderoso? Ele é poderoso para nos guardar do tropeço, de tropeçar. Mas você tem que estar comprometido, tem que estar aliançado com Jesus. Ele está tropeçando, você está caindo. Lembre-se que você é ser humano como qualquer outra pessoa, como eu, como qualquer outra pessoa. Você é ser humano. É capaz de tropeçar mesmo, é capaz de cair mesmo. Mas apegue-se com Jesus, porque Ele é poderoso para nos guardar do tropeço. Ele é poderoso para nos levar para a glória. Ele é digno de ser exaltado de eternidade a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, apegue-se, comprometa-se, aliance, faça uma aliança com Jesus Cristo, né? O Salvador, o Senhor, o Libertador, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que livra, né? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Concluo. Em dias de tantas tensões, tentações, ataques espirituais, principalmente nesse momento que nós estamos aí confinados, estamos no distanciamento social, muitos estão, né? É preciso manter a posição espiritual e ter armas de Deus em mãos, pois a nossa luta é grande, a nossa luta é forte, a luta contra o pecado é tremenda, a luta contra as heresias, contra os ensinamentos errados é muito grande, a luta contra o diabo é muito grande, não é? Então, olha, relembre a palavra de Deus, edifique a sua vida cristã, comprometa-se com a evangelização e comprometa-se com Jesus Cristo. Você vai sair dessa crise, você vai sair dessa situação que você está vivendo, desse cenário de dor, de angústia, de morte. Você vai sair dele com vitória. Você quer vitória? Então, repito, relembre a palavra de Deus. Lembre-se e ore por aqueles que te ensinaram, que te conduziram, que te discipularam, daqueles que estiveram sobre você como líder. Né? Não negligencie isso, meu irmão. Valorize estes irmãos que te ladearam. Hein? Valorize o seu pastor. Honre
as pessoas que andaram e andam com você. Faça isso. Edifique a sua vida cristã com aquilo que é bom. Né? Continue pregando o Evangelho. Não abra mão disso. Essa é a sua missão. É a minha, é a nossa, é a missão da igreja. E esteja cada vez mais comprometido com a pessoa do Salvador, do Senhor. Ele tem nome, sobrenome. Qual é o nome dele? Sobrenome? Jesus Cristo. E Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus, um domingo fortalecido, um domingo muito abençoado. Amém ou não amém? Tá bom? Então, se você pode, ore comigo. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a palavra e recebê-la nesta manhã de domingo como um alimento. Rogamos que ela tenha alcançado os corações nesta manhã. A tua igreja que tenha sido edificada nesta manhã de domingo, preparada para os desafios que virão nesta tarde e durante toda a semana. Que todos estejamos fortalecidos pela fé. Todos estejamos nos lembrando, que todos relembrem os momentos importantes que tivemos na igreja, quando fomos levados aos pés de Cristo, ensinamentos, estudo da palavra, escola bíblica dominical. Quantos filhos, servos foram usados pelo Senhor, boca do Senhor para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família, para abençoar o teu povo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Agora, Pai, entregamos nas tuas mãos estes nomes que foram lidos. Apresentamos ao Senhor estas pessoas e cremos pela fé que o Senhor já está visitando estes irmãos e liberando uma palavra de salvação, de libertação, de cura. Um milagre o Senhor já estará fazendo, porque o Senhor é um Deus de milagres e o Senhor deseja que os seus filhos sejam abençoados e deem testemunho do teu poder. Por isso é que nós ousamos bater as portas do Senhor para te pedir estas coisas, para te agradecer aquelas que o Senhor já realizou, como a cura que o Senhor liberou para o pastor Wesley e para tantos outros, pastor Luiz Cláudio, irmã Rosane, lá de Roraima, este casal querido lá de Roraima. O Senhor também liberou uma palavra de cura. O Senhor tem liberado uma palavra de cura para muitos outros e por isso nós estamos felizes, estamos alegres. Obrigado também pela palavra de cura que o Senhor liberou para a irmã Alzira. Enfim, Pai querido, continua consolando, confortando os corações, manifestando a tua graça, porque tu és um Deus tremendo. Nós cremos pela fé que o Senhor pode todas as coisas. Por isso é que te agradecemos, certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração e vai nos atender, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com o Senhor. Por isso é que a nossa oração é feita pela fé e através do nome precioso do Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Olha, eu quero, finalizando, agradecer a todos os membros da igreja que mantiveram-se fiéis, que dizimaram, que ofertaram, ou fazendo transferência da sua conta para a conta do Itaú, da nossa igreja, ou levando o dízimo lá na igreja, entregando lá ao irmão Felipe. Muito obrigado. As nossas contas estão em dia, nós estamos pagando os nossos fornecedores, os nossos credores, os que trabalham para nós, os que estão a serviço da igreja. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, revisando contratos, enfim, tudo o que é possível para amenizar os custos, mas graças a Deus, porque você tem dizimado, porque você tem sido abençoado, porque Deus não tem desamparado os seus filhos, as suas filhas, e porque você é fiel ao Senhor nos compromissos, nós estamos recebendo os dízimos e as ofertas e estamos avançando
para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado e Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue fazendo você prosperar. Que Deus continue renovando as suas forças. Né? Que portas se abram para você. Todos os tipos de portas. Portas de sucesso, portas de prosperidade, portas de crescimento espiritual. Enfim, o Senhor Deus vai manter as suas mãos sobre todos nós. O ímpio não entende essas coisas. O ímpio zomba destas coisas. O ímpio reclama destas coisas. Mas nós, os filhos do Senhor, entendemos estas coisas como coisas espirituais. Dízimos, ofertas são assuntos espirituais e só os espirituais entendem isso. Por isso você tem entendido isso e tem mantido a sua fidelidade, o seu compromisso com o reino de Deus. E como pastor, seu pastor, eu agradeço de todo o coração o seu esforço, seu compromisso, sua fidelidade, seu sacrifício, sua presença, financeiramente, abençoando o ministério pastoral, abençoando os compromissos da igreja e também a manutenção dos missionários. Nós temos missionários lá em Roraima. Nós sustentamos 2 casais em Roraima, que estão trabalhando com os venezuelanos, que estão trabalhando com os argentinos, com os bolivianos, com as crianças, estão evangelizando, eles estão fazendo um trabalho muito bom. E nós fazemos parte desse trabalho lá, além de tantos outros no Brasil e fora do Brasil, missionários, que também nós estamos abençoando. Por isso, você participa desta obra de evangelização e vidas estão sendo levadas aos pés de Cristo. Nós não paramos, nós não vamos parar até que Jesus volte. Lembre-se disso. Temos um compromisso, temos uma missão e vamos levar a nossa missão adiante. Que Deus continue te abençoando. Desejo a você um feliz almoço com a sua família, uma boa tarde de domingo e convido você para logo mais à noite às 19 horas, você participar conosco da nossa live do culto e vamos oferecer a Deus, tá bom? Sintonize, fique linkado, fique atento e nós vamos juntos nos reunir mais uma vez. Obrigado mais uma vez à Igreja Batista em Correias, Primeira Igreja Batista de Figueira, pastor Marcelo e outros pastores que estão conosco. Muito obrigado por vocês participarem deste culto. Um beijo, um abraço virtual e até logo mais, se Deus quiser.